Aí galera, tudo bom? Então, estamos para a segunda aulinha de Física A. Meu nome é Fantin. Essa é a terceira unidade já da apostila, tá? A gente teve na aula passada a unidade 1 e a unidade 2. Então a gente já está na unidade 3. A primeiro momento a gente viu toda aquela parte de cinemática. Então a gente não está estudando as causas dos movimentos, só está estudando o movimento em si. Vimos os conceitos básicos. E terminamos com um movimento retilíneo uniforme. Qual a característica principal do movimento retilíneo uniforme? A velocidade ser constante em todos os instantes de tempo. Isso é mega importante que vocês tenham na cabeça. Então, vamos lá, galera. Pensamento. Movimento retilíneo uniforme. Eu sei que é um movimento retilíneo em uma linha reta e uniforme por ter a velocidade constante em todos os instantes de tempo. Então, ponto. Temos uma única equação. A das posições em função do tempo. Da onde que vem essa equação? Ela vem lá daquela velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Abrimos a equação, tiramos a equação da posição em função do tempo. Ok? Então, velocidade, estudamos a velocidade. Com a velocidade definimos um movimento. Hoje, a gente já está no segundo movimento. Então, a gente tem que estudar agora a aceleração. Lembra quando a gente viu a aceleração? O que a gente utilizava de aceleração? A gente sabia que a aceleração ou a gente pode utilizar a aceleração média. Aceleração média, AM, é igual a variação da velocidade num intervalo de tempo. Então, agora tem que ter na cabeça o quê? Velocidade, variação de posição em função do tempo. Aceleração, variação da velocidade em função do tempo. Então, vou ter uma velocidade inicial, vou ter uma velocidade final. Então, se eu abrir essa equação, vai ser velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Ok? Deltazinho. O que significa delta? Variação. Final menos inicial. Beleza? Suave? Aceleração. Aonde que a gente vai ter isso? A gente tem que imaginar que o quê? A aceleração vai ditar a variação da velocidade. Tá? Então, tenho aceleração, tenho variação de velocidade. Onde que vai aparecer? No Enem, nos vestibulares para vocês. Quando tem uma ultrapassagem, muito clássica essa ultrapassagem aqui, né? Acontece todo dia. Um altos carrão sendo ultrapassado por um carrinho pequeno. Mas depois eu caiu a ficha. Isso aqui é aonde, galera? Na Inglaterra, né? Então, mão trocada, mão inglesa. Então, ainda é o carro grande ultrapassando o carro pequeno. Mas tudo bem, né? Vamos pensar que o carro pequenininho está atravessando aí, tá conseguindo essa audácia. Um semáforo, né? Sinaleiras, né? Aqui em Floripa seria muito bom que tivesse várias sinaleiras nesse sentido, né? Às vezes os motoristas ficam bem perdidinhos, então iria ajudar um pouquinho mais de sinais. Ou uma corrida, né? Tem o início, o cara está paradinho e ele vai mudar de posição. Mudando de posição, ele vai adquirir uma velocidade. Adquirindo uma velocidade, ele vai ter uma aceleração para mudar a velocidade. Ok? Essa aceleração, ela pode ser tanto positiva, então, minha aceleração maior que zero, minha velocidade vai aumentar. Então, eu tenho ela igual a zero, vou mudar de posição, vou ter uma variação de velocidade positiva. Estou aumentando a minha velocidade. Aumentando a minha velocidade, meu ΔV é maior que zero. E ela pode ser negativa, quando ela é menor que zero. Então, minha velocidade diminui. Então, eu tenho uma velocidade, estou diminuindo ela, estou tendo uma variação menor que zero. Situação. Sinaleiro, tem um semáforo, esse semáforo abriu, eu estou parado, semáforo abriu, vou acelerar o carro, vou mudar de velocidade, a velocidade vai aumentar. Quando eu estou com uma determinada velocidade, o sinaleiro fechou, eu vou ter que fazer o quê? Frear.
freando, eu estou diminuindo a minha velocidade. Então, dá uma cuidadinha, que antes a gente classificou a velocidade como sendo progressiva e retrógrada. Agora, a gente vai classificar a aceleração. A aceleração, quando ela é positiva, o movimento é acelerado. E quando a aceleração é negativa, é um movimento retardado. Então, acelerado de estar aumentando essa velocidade e retardado de estar diminuindo a velocidade. Muitas vezes as pessoas confundem que todo movimento retrógrado é retardado. Nem sempre, pessoal. A gente tem que imaginar que a aceleração e a velocidade, elas são grandezas vetoriais. Então, ela tem sinais. Elas são positivas ou negativas. Quando eu tenho sinais trocados, eu vou ter um movimento retardado. A aceleração é positiva e a aceleração por um lado e a velocidade saindo para o outro, eu tenho um movimento retardado. Está diminuindo essa minha velocidade. Se eu tenho os dois sentidos, a velocidade e a aceleração no mesmo sentido, eu tenho um movimento acelerado. Porque ser progressivo e retrógrado então, está relacionado com as posições. E ser acelerado e retardado está relacionado com a velocidade. Quando a gente estuda velocidade, a gente já estuda um outro tipo de movimento. Quando a gente estuda aceleração, velocidade, a gente estudou o movimento retilíneo, e a aceleração, a gente vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento, algo está se movimentando. Retilíneo, consideramos tudo como sendo uma linha reta. Uniforme é a nossa aceleração e variado é a nossa velocidade. Eu sei que a causa da variação de ter uma aceleração é a variação da velocidade. Então, essa velocidade agora, ela vai ser constante. E a gente tem que a aceleração média é a variação da velocidade em função do tempo, diferente de zero. Se for igual a zero, que tipo de movimento que se torna? Um retilíneo uniforme. Então, eu tenho que ter obrigatoriamente a aceleração diferente de zero para que eu tenha variação de velocidade, para eu poder classificar ele como movimento retilíneo uniformemente variado. Primeira equação que aparece para nós. Pego aquela equação e abro ela, vai aparecer isso aqui, ó, equação horária das velocidades. O que define a equação horária das velocidades? Eu encontro qualquer velocidade final do móvel em qualquer instante de tempo, se eu tiver a velocidade inicial e tiver a aceleração. Então, vamos dar nome aos bois. O Vzinho, velocidade final. V com a bolinha, a gente já viu que sempre que tem o Ozinho ali, é a velocidade inicial. O A vai ser a nossa aceleração, que vai ser constante em todos os instantes de tempo. E o T, o tempo para encontrar aquela velocidade. Equação da velocidade em função do tempo. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Beleza? Primeira das equações que aparece para nós. Segunda equação, equação horária das posições. O que eu encontrei com aquela primeira equação? Eu vou encontrar a velocidade com que aquele móvel se encontra num determinado tempo. Com essa equação, eu vou encontrar o quê? A posição que esse móvel se encontra num tempo determinado. Então, o problema vai me dar um tempo e ele quer saber aonde que esse móvel se encontra. Eu vou identificar movimento uniformemente variado, depois eu vou começar a aplicar as equações. Meu Deus, equação grande, né, galera? Preciso decorar isso? Hipótese alguma. Muitos vestibulares trazem essas fórmulas para vocês, tá? Trazem essas equações. O que vocês precisam ter a sensibilidade? Olhar para ela e saber o que cada coisa significa. Uma equação, ela define um movimento. Então, você tem que olhar para essa equação e saber o que cada letra significa. Então, S0, a gente já viu que é posição final. S, desculpa, é posição final. S0, posição inicial.
Tô louco pra apagar com o dedo. Posição inicial mais a velocidade inicial, V0, velocidade inicial, T vai ser o tempo, e a aceleração, o nosso A. E esse T ao quadrado é o mesmo tempo que eu tenho aqui. Se eu digo que o tempo é 1 segundo, vai ser 1 segundo aqui e vai ser 1 segundo em T elevado ao quadrado. Dá uma olhadinha. Antes a gente tinha o quê? A equação no movimento retilíneo uniforme. As posições em função do tempo como sendo uma equação do primeiro grau. Agora a equação que aparece para nós para o movimento retilíneo uniforme para as posições já é uma equação do segundo grau. Então já não vai se comportar graficamente da mesma forma. E a última equação é uma equação que, vamos dizer assim, uma equação reserva para nós, que a gente utiliza em algumas situações. Percebam que essa equação, que se chama equação de Torricelli, não utiliza do tempo. Todas as três primeiras equações que a gente viu até agora tinham o tempo como essencial, né? Eram todas as posições em função do tempo. Essa equação não leva o tempo. Então é uma equação reservinha que a gente pode utilizar quando não aparecer o tempo para nós. Equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do tempo. Então, V ao quadrado é a velocidade final. V0, velocidade inicial. 2 vezes a aceleração. E delta S. O que é delta S para nós? Variação da posição. Então, eu posso abrir essa equação aqui. Vai ser posição final menos posição inicial. Ou, muitas vezes, eu sei que isso é um deslocamento. Mas se ele me dá a distância percorrida, o que eu vou fazer com aquele delta S? Vou trocar por quem? Vou trocar pela distância percorrida, pelo aquele Dzinho. Então, tanto pode ser delta S, como pode ser apenas um D, de distância percorrida. Então, esse delta S é a variação da posição. Ou distância percorrida. Ok? 3 equações. Primeira equação, velocidade em função do tempo. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Define a velocidade final do móvel em qualquer instante de tempo, desde que eu tenha a velocidade inicial e a aceleração. Segunda equação, equação das posições. Posição final em função do tempo. Eu encontro a posição final do móvel se eu tiver a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Dá uma cuidadinha com esse 2 aqui, ó, galera. Esse 2 é a aceleração dividido por 2. A gente vai fazer um exercício no final da aula que muitas pessoas caem com esse 2. E a última equação, a equação de Torricelli, aquela reservinha, aquela gordurinha que você tem lá para gastar um pouquinho a mais no vestibular ou na prova que tu for fazer. Não sabe o que está acontecendo, não tem o tempo. Ai, meu Deus, tudo é em função do tempo. Quando que eu vou utilizar essa equação? Quando não aparecer o tempo. Essa é a sacada da equação de Torricelli. Ela salva muitas pessoas. Às vezes tem um quadrado aqui, ó, tem alguns números que fica difícil de trabalhar. Mas ela salva muitas pessoas. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação da posição, ou distância percorrida. Então vamos ver os gráficos agora. Gráfico de posição em função do tempo, tanto para o movimento acelerado como para o movimento retardado. Gráfico, posição em função do tempo. Posição, S, ficou um sifão, né? Em metros, e tempo no sistema internacional medido em segundos. Isso é
que o sistema internacional exige, mas muitas vezes a gente tem quilômetros por hora e o tempo em horas. Vai depender da problemática que vai aparecer para nós. Quando eu tenho um gráfico de posição em função do tempo, eu vou ver qual equação? A equação da posição em função do tempo. Qual era a equação que a gente tinha de posição em função do tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado? Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado. Ah, professor, você colocou 1/2, não era A dividido por 2? É a mesma coisa, pessoal. Só deixei um pouquinho separadinho para que vocês consigam enxergar que pode aparecer de outra forma. Que função que é essa? Não é uma função de segundo grau? Como que se comporta uma função de segundo grau? Uma reta? Ela é uma parábola. Vocês não tiveram ontem aula com o Henrique? A aula com o Henrique não foi polinômio de segundo grau, alguma coisa assim de segundo grau? Como é que era a concavidade quando a minha aceleração é positiva? Nesse meu caso aqui, ó, a aceleração é o quê? Não é o coeficiente? Então ele vai definir a concavidade. Ou ela é virada para cima, ou ela é virada para baixo. Se eu digo que a aceleração aumenta, significa que ela é positiva, eu tenho a concavidade virada para cima. Então coloco aqui uma posição inicial e eu tenho uma concavidade virada para cima. Já quando eu tenho um movimento retardado, posição em metros, tempo em segundos. Se a aceleração é negativa, e é uma equação de segundo grau que define a posição em função do tempo, eu vou ter uma concavidade virada para baixo. Tá? Isso é quando eu tenho um gráfico de posição em função do tempo. Próximo gráfico, velocidade em função do tempo. Quando é um movimento acelerado, eu tenho um gráfico de velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado. Quando a aceleração é positiva, o que acontece com a velocidade? Ela aumenta ou ela diminui conforme o tempo vai passando? Ela aumenta. E qual a equação que define posição em função do tempo? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Que equação é essa? É de primeiro grau ou de segundo grau? Primeiro grau. Vai ser uma parábola ou vai ser uma reta? Vai ser uma reta. Então, sempre que tiver um gráfico velocidade em função do tempo e for uma reta, eu já consigo definir que é o quê? É um movimento retilíneo uniformemente variado. Quando eu tenho posição em função do tempo e é uma parábola, vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado. Porque já no movimento retilíneo uniforme, a gente viu que era se comportava de outra maneira. Então, eu digo que aqui é uma velocidade inicial, passa-se o tempo, o que acontece com a velocidade? Ela aumenta. Então, eu tenho uma reta inclinada para cima. Já quando eu tenho um gráfico do movimento retardado, velocidade em metros por segundo e tempo em segundos. Passa-se o tempo, o que acontece com a velocidade no movimento retilíneo uniforme? Uniformemente variado. E a aceleração é negativa. Não vai diminuir? Então, passa-se o tempo, a velocidade irá diminuir. Então, vai ser uma reta com inclinação para baixo. Sempre que eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, eu calculo o que com a velocidade em função do tempo? Se eu pegar a área da figura delimitada, pegar outra cor aqui. Se eu pegar essa área aqui, ó, lá no movimento retilíneo uniforme, quando tinha um gráfico de velocidade em função do tempo, eu calculava a área, o que eu encontrava? Muito bem, galera. Eu escutei até o pessoal lá de casa falar agora. Quando eu tenho a área da figura, some. Tá pegando pesado, viu? A área da figura vai ser o que para mim? A variação da posição. Sempre, galera.
gráfico velocidade em função do tempo, a área dessa figurinha vai ser a variação de posição. Desde o movimento retilíneo uniformemente variado até o movimento retilíneo uniforme. Último gráfico. Agora tem aceleração. Por que lá no movimento retilíneo uniforme não tinha gráfico de aceleração vezes o tempo? Porque não tinha aceleração. A aceleração era igual a zero. Como é que fica o gráfico? Ficaria só uma linha em cima do eixo X. Então não tinha por que ter um gráfico. Agora a gente tem aceleração. E a aceleração no movimento retilíneo uniforme é como? Não é constante em todos os instantes de tempo? Então quando eu tenho um gráfico de aceleração em metros por segundo ao quadrado por tempo em segundos, e eu digo que é um movimento acelerado, eu tenho uma reta constante em todos os instantes de tempo. Porque eu sei que é constante. Então, passa-se o tempo, vai mudar a aceleração? Não, continua sendo a mesma. Se é positivo, fica para cima do eixo X. Agora, quando é um movimento retardado, aceleração em metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundos. Passa-se o tempo, vai mudar a aceleração? Não, a aceleração é constante. Então, vai ser uma reta para baixo do eixo X. Agora eu pergunto para vocês. Se eu tinha antes um gráfico de velocidade em função do tempo, eu calculava a área, eu encontrava a variação de posição. E agora, quando eu tenho um gráfico de aceleração em função do tempo, eu vou calcular essa área e vou encontrar o quê? Vou encontrar a área e vou encontrar a variação da velocidade. Então, esse é um macetezinho bem importante para vocês. Se eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, a área me dá a variação de posição. Já se eu tenho um gráfico de aceleração em função do tempo, a área vai dar a variação da velocidade, tanto para o movimento acelerado como o movimento retardado. Fazer um exercíciozinho para fixar um pouquinho mais. Um veículo está rodando a velocidade de 36 km por hora numa estrada reta e horizontal, quando o motorista aciona o freio. Supondo que a velocidade do veículo se reduz uniformemente à razão de 4 metros por segundo em cada segundo, a partir do momento em que foi acionado o freio. Faltou o freio ali. Determine A. O tempo decorrido entre o instante do acionamento do freio e o instante em que o veículo para. B. A distância percorrida pelo veículo neste intervalo de tempo. Primeiro, vamos analisar o que está acontecendo. Eu tenho um veículo que está andando com uma determinada velocidade. Então, tem uma reta. Vou colocar qual carro que vocês gostam? Uno? Nossa, ótimo gosto. Fazer um Uno mais quadradinho. Esse é o meu Uno, tá? Não gostei do Uno, vou fazer outro carro. Fusca. Fusca pra mim não é carro, não tem porta-malas, não é carro, né? Ó, esse é um Fusca. Igual nada, mudou, você viu? Ficou uma dinâmica um pouquinho melhor. Eu sei o quê? Ele está rodando com uma velocidade de 36 km por hora. Vou definir isso como sendo minha velocidade inicial ou minha velocidade final? Inicial, ele está rodando, é o momento que eu estou analisando. Então eu sei que aqui a velocidade inicial é 36 km por hora. O que mais? O motorista aciona o freio. Pisa lá no freio. Freio de pé, hein? Não freio de mão. Cuidado, se trocar dá problema. Começa a frear. Então se ele começa a frear, o que vai acontecer com a velocidade dele? Vai diminuir. Que tipo de movimento que é quando ele diminui a velocidade? Acelerado ou retardado? Retardado. A aceleração é positiva ou é negativa? Negativa. Então, eu digo que ele está andando para lá com uma velocidade, para onde que indica o vetor aceleração? Contrário ao movimento da aceleração. A aceleração está da velocidade, está para lá. Beleza? A gente já sabe que a aceleração vai ser negativa. Supondo que a velocidade do veículo se reduz uniformemente à razão de 4 metros por segundo em cada segundo, a partir do momento que foi acionado o freio. Que o freio foi acionado. O que é esse
se reduz uniformemente a 4 metros por segundo a cada segundo? Não é aceleração? A aceleração não é metros por segundo a cada segundo? Então, a minha aceleração vale quanto? 4 metros por segundo ao quadrado, tá certo isso? Menos 4 metros por segundo ao quadrado, porque tem o menusinho aqui que a gente já definiu que a velocidade está diminuindo. Então, é menos 4 metros por segundo ao quadrado. E o que mais que ele dá de informação para nós? Letra A, o tempo decorrido. Então, ele quer saber o tempo. Entre o instante do acionamento do freio, quando a velocidade era 36 km por hora, até o instante que o veículo para. Quando o veículo para, a velocidade, quando chegar aqui no final, vai ser igual a quanto? 0. Então, eu sei que a velocidade final dele é igual a 0. Unidades. Quilômetros por hora, metros por segundo. Posso trabalhar com isso? Não, tem que ser tudo na mesma unidade. O que eu tenho que fazer com esse quilômetros por hora? Transformar para metros por segundo, fazendo o quê? Aquele macetezinho, dividindo por 3,6. Então, divido por 3,6, encontro 10 metros por segundo. Unidade metros por segundo, o tempo vai ser em segundo, consequentemente. Velocidade final, metros por segundo, porque é 0, né? Não preciso dividir 0 por qualquer coisa, é 0. Agora eu pergunto para vocês. Tem duas equações. Vamos colocar elas aqui, ó. Posição final é igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado. A outra equação, velocidade final é igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. E a última, Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Eu tenho velocidade inicial, velocidade final e aceleração. E quero encontrar o tempo. Vou usar a primeira, a segunda ou a terceira equação? A segunda. Então, velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade final a gente sabe que é 0. É igual a velocidade inicial, que é 10, mais a aceleração, que a gente sabe que é menos 4, vezes o tempo que a gente quer encontrar. O 4 está multiplicando com o t, passo para o outro lado. Ele está negativo, passo para o outro lado positivo. Então, fica 4t é igual a 10. T é igual a 10 dividido por 4. Tenho R$10, divido com 4 pessoas, cada um vai ficar com 2,5. O quê? 2,5 o quê? Metros por segundo? Até você aí de casa falou metros por segundo, hein? Olha aí. É tempo em segundos, porque o meu relógio nunca marcou em metros por segundo, tá? Ou é hora, ou é minuto, ou segundo. Então, a letra A está respondida. Eu sei que ele demora o quê? 2,5 segundos para parar esse carro. E a letra B? A distância percorrida por esse veículo nesse intervalo de tempo. Vou utilizar a primeira, a segunda ou a terceira? A terceira. Dá uma apagadinha aqui nas nossas informações que a gente já decorou elas, né? Vamos lá. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Velocidade final, a gente sabe, vale 0. Então, 0 ao quadrado. Velocidade inicial, 10 metros por segundo, né? A gente utilizou aqui, ó, 10 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que a gente sabe que é menos 4 vezes a distância. Vamos resolver. 0 é igual, 10 vezes 10, 100, menos, né? Mais com menos dá menos, 2 vezes 4, 8 vezes D. Mesmo esquema. Está diminuindo? Passa para o outro lado, somando. Fica 8D é igual a 100. D é igual a 100 dividido por 8. 100 dividido por 8 é igual a 12,5 o quê? Metros por segundo? Não, apenas metro. Porque uma distância é medida em metros. Ok, pessoal? Essa ficou a nossa aula. Dá uns like aí, pessoal. Se inscreva no canal.
Obrigado pela atenção e até a próxima.